Olá pessoal, aqui é a Cristiane Cita. Tô aqui hoje trazendo mais um assunto que na minha época, quando eu iniciei, foi uma coisa que me deixava com muitas dúvidas durante os procedimentos, que era como utilizar o meu dermógrafo, a velocidade do meu dermógrafo, qual eu deveria usar para cada procedimento. Então hoje eu tô aqui para falar um pouquinho disso com vocês. Eu acho que, como foi minha dúvida, pode ser a dúvida de muitas. Então eu resolvi fazer um videozinho, uma aula rápida, mas eu acho que vai ajudar bastante vocês a conseguirem identificar como utilizar a velocidade do aparelho de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente vai comprar o nosso dermógrafo, ou a gente comprou já o dermógrafo, não foi ensinado tipo no curso, eu fiz um curso, no curso eles me forneciam um aparelho, e o aparelho que eu comprei é diferente daquele que eu aprendi a fazer o procedimento. Como que eu vou descobrir as velocidades, que velocidade eu uso, o que eu não uso? Eu tô falando isso porque assim, quando eu comecei, eu usava um aparelho básico da MAG, e esse aparelho, ele ia do 0 ao 99. Então eu sabia trabalhar com aquele aparelho. Quando eu troquei de aparelho, tô contando isso para vocês porque foi o que eu vivi. Quando eu troquei de aparelho, um tempo depois, eu fui para um aparelho que a agulha era easy click, tinha uma precisão maior. Eu não fiz uma coisa que é o que eu vou ensinar para vocês fazerem. E eu não conseguia entender por que às vezes eu colocava a velocidade no meu aparelho parecia um teco-teco, ele ia tec-tec-tec, e eu falava, gente, eu comprei o aparelho com defeito. E na realidade, eu não tinha feito um teste no meu aparelho. O que é que eu vou indicar para vocês fazerem? Compraram um aparelho diferente daqueles que vocês aprenderam a trabalhar quando vocês fizeram a formação de vocês, o que vocês podem fazer? Vocês liguem o aparelho e vocês vejam a velocidade mínima daquele aparelho e a velocidade máxima. Como que eu vou ver isso? Eu vou ver no meu aparelho, eu vou lá e vou apertar o botãozinho da setinha para diminuir a velocidade e vou ver até onde ele vai. Vou apertar a setinha que aumenta a velocidade e vou ver até onde ele vai. Ah, Cris, mas meu aparelho é analógico, não é digital. Então eu vou girar até parar e vou girar para o máximo e vou observar as batidas da minha agulha, tá? Hoje em dia é mais difícil o aparelho analógico, a maioria é tudo digital, isso facilita pra gente porque vem com números e com números a gente consegue mais ou menos fixar de onde a onde eu vou. Então vamos supor, o meu primeiro aparelho, que era o da MAG, o básico, ele ia do 0 ao 99. Então, para determinados procedimentos, eu sabia qual a velocidade utilizar. Quando eu troquei de aparelho, o meu aparelho ia de 40 a 150. E olha o que eu fazia. Eu tô falando isso para vocês porque isso foi lá no começo. Olha o que eu fazia. Eu tinha aprendido que para determinados procedimentos eu tinha que trabalhar com velocidade em torno de 50 a 60. E aí eu colocava 60 no meu aparelho. 60 no meu aparelho era uma velocidade baixa demais e eu não conseguia trabalhar com ele. E eu falava assim, gente, por que eu não tô conseguindo trabalhar? Só que eu não tinha atinado que aquela velocidade estava muito próxima da velocidade mínima do meu aparelho. E aí eu trabalhava em torno com ele, para eu conseguir, eu colocava 90, eu colocava 95, eu colocava 80, e aí eu falava assim, gente, eu tô trabalhando com velocidade alta e não pode, porque para determinados procedimentos a velocidade alta ele gera uma lesão maior na pele e diminui a fixação. E aí, por causa do processo inflamatório. E aí, o que acontecia? Eu falava assim, gente, eu tô fazendo uma coisa errada, mas eu não conseguia trabalhar. Então, eu botava a culpa no meu aparelho. Até que um dia, eu tava limpando o aparelho, fazendo uma higienização, e eu apertei, ele tava ligado, né? Eu dificilmente eu faço isso, mas nesse dia eu não sei por que eu fiz isso. Eu falo que foram os anjinhos falando, ó, você vai conhecer hoje o teu aparelho. E eu, na hora que eu passei o pano, eu apertei o botão e ele deu como se fosse 2 cliques pulando rapidinho. E quando ele pulou rapidinho, deu esses 2 cliques, ele foi para 120.
Eu na hora eu falei, gente, ele vai a 120? Aí eu comecei a clicar e fui até aonde ele ia, até a hora que ele não foi mais, ele foi até 150. Aí eu falei, gente, olha só, eu culpando o aparelho do aparelho tá errado e eu não tinha analisado o meu aparelho. Eu não tinha testado o meu aparelho para ver a velocidade mínima dele e a velocidade máxima. Então são coisas assim que às vezes a gente não aprende no curso, mas que a gente por curiosidade tem que fazer. Então eu tô trazendo essa dica para vocês. Quando vocês comprarem um aparelho, testem a velocidade mínima e a velocidade máxima dele para vocês poderem utilizar o melhor potencial do aparelho de vocês. Por quê? Porque quando a gente vai construir fios com dermógrafo, a gente normalmente trabalha com uma velocidade mediana. Então, é importante você saber o máximo que vai o teu aparelho e o mínimo que vai o teu aparelho para você saber a média, para você poder fazer uma construção de fios. Ou quando você vai fazer um esfumado, a gente também trabalha com uma mediana. Então, no caso, por exemplo, eu vou falar de 0 a 100 para a gente ficar com números redondos, tá? Então, meu aparelho, ele sai do 0 e vai até 100 batidas por minuto. Batidas é a profundidade da agulha, as batidas de entrada e saída da agulha da pele. Então, ela vai de 0 a 100. Qual seria a metade? 50. Então, eu sei que para um fio eu posso usar 50, 55, 45. Eu tô num mediano. Se eu preciso de manter, por exemplo, nos fios, eu trabalho com mais ou menos essa velocidade num aparelho que vai de 0 a 100. Numa esfumada, eu posso trabalhar a esfumada também numa velocidade mediana, mas eu posso ir, por exemplo, até 60, até 65, 55, eu mantenho nessa velocidade. E numa shading, né, ou numa shadow, ou numa pixel, eu vou trabalhar com uma velocidade mais baixa. Então, eu posso trabalhar com 40, com 45. Normalmente, a gente trabalha com 40, repetindo, quando a velocidade do aparelho é de 0 a 100. No meu caso, por exemplo, o meu aparelho, ele vai até 150. Então, qual seria a metade? 70, 75, 80, que era a velocidade que eu conseguia trabalhar. Tá certo? Então, assim, eu durante muito tempo achei que eu estava fazendo um procedimento errado, porque eu não conseguia usar a velocidade que eu tinha aprendido no meu outro aparelho, por falta de conhecer o meu material de trabalho. Então, é super importante que você conheça o seu material de trabalho para você poder tirar o máximo de potencial que aquele aparelho pode te oferecer. Eu, durante muito tempo, culpei o meu aparelho por achar que estava fazendo uma coisa errada. E quando eu descobri que o meu aparelho ia de 40 a 150, eu descobri que eu não estava fazendo errado e que eu estava fazendo certo. Por isso que o meu procedimento estava dando certo. E quando eu usava aquelas medidas que eu tinha aprendido no meu curso, ele não dava certo porque o meu aparelho era diferente do aparelho que eu aprendi a trabalhar. Por isso que é muito importante você conhecer o teu material de trabalho. Isso já não acontece, gente, no Tebori. Eu tô falando hoje só de dermógrafo. O Tebori, a gente tem que controlar a profundidade da mão. É isso que vai dar o resultado do nosso trabalho. No dermógrafo, a gente tem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração, como a velocidade, que são as batidas por minuto, e a altura da agulha. Isso são dois fatores que vão interferir na hora da gente realizar um procedimento, tá certo? Então essas são as dicas de hoje em relação ao dermógrafo. Eu espero que ajude vocês, que se tiver alguém passando pela mesma situação que eu passei, isso foi lá no começo. Eu falo que hoje eu pego um aparelho novo, a primeira coisa que eu vou fazer é ver a velocidade máxima e a velocidade mínima para eu poder saber como eu vou trabalhar. E na época a gente não tem essa noção e são coisas que às vezes passam despercebido quando a gente vai num curso
né? Porque a gente fala, ó, essa técnica você usa com a velocidade tal, essa técnica você usa com tal, essa você usa com tal. E aí a gente acaba não aprendendo a mexer no aparelho. Ou a gente sai daquele curso, compra um aparelho diferente do que o que a gente aprendeu, e aí a gente não sabe utilizar todo o potencial daquela máquina, tá certo? Então, um beijo grande, até a próxima. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, por favor. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!